Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Vamos continuar então nossa exposição bíblica no livro de Gênesis. E nesta noite eu quero falar com você em Gênesis 13. Vamos então para o capítulo 13 e esse capítulo ele nos fala sobre um assunto que é bem conhecido, a separação de Abrão com seu sobrinho Ló. Na verdade, é um momento onde Abrão se separa de Ló, Ló vai para uma parte da terra e Abrão fica então em outra parte da terra. É bem conhecido, como eu já disse, mas que eu quero trazer aqui para os amados, dentro dessa exposição bíblica, algo que é essencial dentro desse capítulo 13, que fala sobre abrir os olhos para aquilo que realmente Deus quer. Sim, o título então dessa exposição bíblica é essa, né? Erga os olhos, abra os olhos para aquilo que Deus quer. E vamos entender isso. Eu quero então, dentro dessa exposição bíblica, conversar com você. Enquanto conversamos, nós estaremos lendo o texto. Então, nós não vamos ler o texto total agora, mas enquanto estivermos conversando, você estará lendo junto comigo. Então vamos começar então. Se você quiser abrir sua Bíblia, então você pode abri-la e acompanhar junto comigo. Gênesis capítulo 13. Vamos ler agora, nesse momento, Gênesis do 1 ao 4 e vamos entender o contexto do que está acontecendo aqui com Abrão. Saiu, pois, Abrão do Egito e foi para o Neguebe, com a sua mulher e com tudo o que possuía, e Ló foi com ele. Abrão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Ele partiu do Neguebe em direção a Betel, indo de um lugar a outro, até que chegou ao lugar entre Betel e Ai, onde já havia armado acampamento anteriormente, e onde pela primeira vez tinha construído um altar. Ali Abrão invocou o nome do Senhor. Ora, se você assistiu à exposição passada no capítulo 12, você percebe então que Abrão saiu do Egito. Né? Houve toda aquela questão, né, dele ter omitido que Sara era sua esposa, também a sua meia-irmã, né? E nós falamos isso na exposição passada. E a Faraó pede então para que ele vá embora. Mas Faraó deu presentes para ele. Né? Abraão se tornou rico nesse momento em que Sara estava no harém de Faraó e Abrão habitou ali, não é, em tendas, mas habitou nas terras do Egito. Então Abrão, como sendo um irmão, como ele tinha mesmo falado, né, não dizendo que ele era esposo dela, ele recebe então dotes, ele recebe presentes. E ele enriquece. Esses presentes são muitos, se você for ler lá no capítulo 12, os presentes são muitos presentes, na verdade são riquezas, não é? Vários animais, não é? Entre eles camelo, que valia muito naquela época, enfim, e até mesmo escravos, servos e servas ele recebe do faraó. Então, Abrão ele se torna um homem muito rico. Portanto, quando nós lemos aqui e percebemos a saída dele de lá, voltando então para o Neguebe, você vê no versículo 2 que fala que Abrão tinha enriquecido muito, e é verdade. Ele enriqueceu pelo fato de ter recebido esses dotes do faraó, desses presentes do faraó. Mas enfim, Abrão então ele é expulso, né, do Egito, né? Nós sabemos por quê, e volta então com a sua esposa, volta, não é, com todos, né, do seu clã, mas algo aqui é destacado, e Ló com ele. Ora, devemos entender que Ló tinha esposa também. Devemos entender também que Ló havia também um comando abaixo de Ló. Ló tinha esposa e tinha também servos e servas, enfim, não é? Trabalhadores que eram comandados por ele. Mas Ló ainda estava atrelado ao clã, não é? Atrelado à família de Abrão. Eu quero que você lembre uma coisa, que quando Abrão ele recebe o chamado de Deus e Deus fala: Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrei. Devemos entender que quando Abrão faz isso, né, ele ainda leva Ló. E lembrando que Ló tem a sua família. Então, quando ele leva Ló, nós entendemos de que ele não deixou totalmente assim a sua parentela. Havia esse sobrinho. Como já disse em exposições anteriores,
não é? Abrão, ele traz Ló porque ele se coloca como pai de Ló, né? O pai de Ló, Harã, morreu, então Ló, ele seria, entre aspas, né, o herdeiro de Abrão. Abrão não tem filho, não é? Sabemos que Saraí é estéril. E não tendo filho, provavelmente Ló herdaria o restante das suas riquezas. Mas, por outro lado, não é, nós sabemos que Abrão vem de um lugar extremamente idólatra. Muita idolatria. Nós sabemos como era Ur dos Caldeus, nós sabemos como era Harã, da terra do qual estava com seu pai lá. Então nós sabemos que aquele povo da época era idólatra. Nós não sabemos bem como é que Ló se comportava. Sabemos lá na frente como foi o comportamento da mulher de Ló, não é? Que se apaixonou e amava Sodoma, não é? Gostava muito da cidade que morava em Sodoma, enfim. Nós entendemos que ela então era muito, né? Era muito inclinada para essa questão de idolatria. Mas o que enxergamos aqui é que Abrão volta então para a terra de Negueb, ainda atrelado com Ló. Ainda não era Abrão deixando toda a sua parentela, que incluiria também deixar Ló para que se cumprisse toda uma promessa que havia sido feita por Deus. Mas enfim, Abrão estava rico. E Abrão, então, voltando, ele vai então, e se dirige então a um altar que ele havia edificado, né? Havia edificado ali entre Betel e Ai. Então, ali, pela primeira vez, ele tinha construído um altar, pois ele retorna àquele altar e então invoca o nome do Senhor. Nós entendemos que esse momento dele invocar o nome do Senhor, naquele altar que ele já havia feito, isso dá um entendimento que Abrão está arrependido, né? Ele está arrependido do que aconteceu no Egito. Ele está querendo realmente um retorno, né, àquilo que Deus propôs na vida dele. Ele está amadurecendo na fé. Eu não diria que ele já está maduro na fé, mas ele já está amadurecendo na fé porque ele chega ali no altar e vai então invocar o nome do Senhor. Ele está se colocando diante de Deus para cumprir, obedecer às promessas que Deus tenha feito para ele e cumprir com obediência aquilo que Deus propôs para ele. Então, nós estamos vendo aqui o que está acontecendo nesse contexto daquilo que estaremos aqui relatando a respeito dessa abertura dos olhos. Então, vamos agora continuar o texto, porque agora chegamos nos versículos 5 a 9, em Gênesis 13. Vamos lá. Ló, que acompanhava Abrão, também possuía rebanhos e tendas, e não podia morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores dos rebanhos de Abrão e os de Ló. Nessa época, os cananeus e os ferezeus habitavam aquela terra. Então Abrão disse a Ló: não haja desavença entre mim e você, ou entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você. Vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Esse pedaço do texto, do versículo 5 ao 9, está falando agora sobre qual é a situação do porquê que Ló e Abrão haviam se separado. Primeiro momento, nós entendemos que a terra era pequena realmente para o tanto que eles estavam... para o tanto que eles tinham enriquecido. Ora, o texto já está dizendo, né, que Ló acompanhava Abrão, mas Ló também estava possuidor de muitos bens. Né? A terra não dava para todos os seus gados, enfim, todos os animais que eles possuíam. Né? Eles tinham fazendas, essa é a verdade. E por terem então esses animais, os pastos não comportavam todos esses rebanhos no mesmo lugar. Existe também outra situação aqui que é colocada também no texto. Né? Nós percebemos que não só Abrão e Ló está nessa terra, mas também, como o texto fala, os cananeus e os ferezeus também fazem parte também dessa terra. Deus então promete a terra prometida, né? Canaã, não é? Canaã, promete Canaã, mas de alguma forma, né, nós sabemos que os cananeus, já está dizendo o nome aí, Canaã, de cananeus, Canaã
pertencente aos cananeus, e haveria guerras e batalhas para poder conquistar essa terra. Então o que está sendo falado é o seguinte: Ló cresceu, tem muitos bens, Abrão já era rico também e não tinha condições de comportar, e ainda existiam povos como os cananeus e os ferezeus que habitavam também e que também tinham rebanho. Ora, a situação era meio complicada. E aí vem então a questão dos empregados, né, terem embates, atritos, né? Você pode perceber ali, né, que os pastores, um dos outros, eles estavam discutindo, havia desavenças entre os pastores de rebanho, ou seja, os empregados estavam desavenças. Por que não? Esse pasto é meu. E aí o outro colocava, de repente, no outro dia pela manhã, haviam animais pastando, aonde era do pasto de Abraão. Ou então, vice-versa, e isso trouxe contenda. Eu quero aqui trazer algo aqui para você que você entenda um pouquinho a respeito dessa partezinha do texto. Essa desavença, me parece que o autor de Gênesis, não é, que é Moisés, o autor, ao escrever e colocar esse detalhe, talvez esteja apontando para algo lá na frente. Não é? Por quê? Porque é de Ló que virá duas nações, ou dois povos, podemos dizer assim, dois povos que serão inimigos ferrenhos do povo que vem de Abraão, né? Que vem de Abrão, que é o povo judeu, que é Israel. E por que eu estou dizendo isso? Porque é de Ló, das duas filhas de Ló, que vão, da primogênita primeira de Ló, vem Moabe, não é? Que vai dar então origem aos Moabitas. Sim, os Moabitas são descendentes de Ló. Outro povo também que é descendente de Ló, e que na verdade vem da filha mais nova, Ló tinha duas filhas, a mais nova então vai gerar então os amorreus, não é? De Amon. Então na verdade, tanto os amorreus como os moabitas vêm na descendência de Ló, e eles são inimigos do povo de Deus o tempo todo no Antigo Testamento. Você vai ver que eles são contrários ao povo de Deus. Tanto é que você deve saber, né? Se não, você pode então ler a Bíblia e procurar a história, né? Quando nós vemos a Balaão, né? Aquele profeta Balaão, que foi contratado para amaldiçoar, né? O povo de Deus. A Balaão é contratado para amaldiçoar o povo de Deus pelos moabitas. Então você percebe que os moabitas e os amorreus são povos que descendem de Ló. E que essa intriga, então, aqui dos pastores de Ló com Abrão, meio que já demonstra a inimizade que vai ocorrer lá na frente. Lá na frente vai acontecer. Claro que nós sabemos que tem todo um processo, né? Que lá no capítulo 19 de Gênesis, Ló, ele é embriagado pelas duas filhas, né? Ló vai viver em cavernas depois que ele foge, depois que ele sai de Sodoma, né? Ele vai para Zoar, mas não fica na cidade de Zoar, vai para algumas cavernas. O capítulo 19 vai falar bem detalhado isso, nós vamos expor esse texto. E aí lá na caverna, as duas filhas dele embebedam o pai, né? As duas filhas, a primogênita que tem essa ideia, ela embebeda o pai e então engravida do pai. Depois ela coloca a mais nova também para engravidar do pai no outro dia, embebedando o pai. Então, e enfim, nascem Moabe e também vem também então Benjamim, não é Benjamim, mas Benjamim, que na verdade vai então vir o povo amorreu, né? Que é Amon, né? Um dos seus filhos. Então, na verdade, isso vai tudo ocorrer por causa desse pecado, podemos dizer assim, esse incesto, né? Que é colocado, que é produzido por essa menina, por essa filha de Ló, que infelizmente é uma menina que foi criada e que convivia com Sodoma, né? Dentro de Sodoma. Então provavelmente também tinham costumes que não eram corretos. Enfim, o que acontece aqui é que nessa briga toda existe agora uma decisão de Abrão. Abrão é um homem que quer restaurar, não é, sua vida diante de Deus e realmente quer seguir todas as coisas conforme Deus quer. Então o que é que Abrão faz? Abrão diz: não vamos brigar, somos irmãos. Somos do mesmo sangue, né? Eu sou tio seu, somos irmãos, então não vamos brigar. Não precisa ter desavença. Você escolhe o lado da terra que você quer.
Você vai dizer aquilo que você quer, e o que você disser, se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Abrão tem um coração que não quer contenda. Abrão tem um coração que não quer desavença com seu sobrinho, porque Abrão, ele está olhando, enxergando de maneira diferente que Ló está enxergando. Aí vem então agora o título dessa mensagem, dessa exposição, não é? Os olhos, abrindo os olhos para aquilo que Deus quer que nós venhamos ver, né? Abrindo os nossos olhos para aquilo que Deus realmente quer que venhamos enxergar. Então, Abrão começa a abrir o olho dele nesse momento. Abrão diz: escolha, porque não quero brigar com você. Então, vamos agora para outros versículos agora, né? Vamos agora para o versículo 10 ao 13, porque agora vamos ver de que forma Ló enxerga as coisas, de que forma Ló abre os olhos. Dê uma olhada lá em Gênesis 13, a partir do versículo 10 até o versículo 13. Olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim, os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Queridos, aqui eu quero que você acompanhe comigo os versículos que acabamos de ler. Perceba que no versículo 10 fala: olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, todo ele bem irrigado até Zoar. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. O que está querendo dizer aqui? Olha, o jardim do Senhor é o Éden. É o Éden, é aquele Éden de Gênesis. Então esse lugar, esse vale era belíssimo. Primeiro porque, como já está dizendo, é o Vale do Jordão. Portanto, esse vale com certeza era irrigado. Por isso que é comparado às terras do Egito, porque o Egito também é irrigado pelo Nilo. Ou seja, as beiras desses rios, irmãos, eram oásis, não é? Em lugares desertos, onde o rio passava, se tornava oásis, plantas frutíferas, havia plantação, não é? Ali de grãos, então tudo isso soava como oásis. E quando Abraão diz escolha, Ló então olha. Algumas traduções, né, algumas bíblias vão dizer assim: Ló ergue os olhos e contempla a beleza. Ló, ele não orou, Ló não estava preocupado com a situação do que Deus queria na vida dele, mas Ló queria prosperidade. E quando ele olha, ele vê o Vale do Jordão, bem irrigado, lindo, maravilhoso, como a terra do Egito. Ou seja, um homem, quando olha uma beleza como essa, parecendo com o Jardim do Éden, parecendo com terras do Egito, quando ele olhou, esse olhar dele viu a beleza, mas a beleza apenas exterior. Ele olhou e disse: é aqui. Ora, um lugar belo como esse, com água em abundância, com terra fértil em abundância, claro que eu não vou escolher o deserto. Eu vou escolher esse Vale do Jordão. Mas perceba que, da mesma forma, o texto vai nos dizer, ainda no versículo 10, ainda vai nos dizer assim: isto se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Por que o autor coloca antes de destruir Sodoma e Gomorra? Porque ele quer que fique bem claro uma coisa: esse vale lindo, maravilhoso, só existiu até a destruição de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é destruída, né, com fogo que caiu do céu. Lá na frente nós vamos falar isso também, né? Lá no capítulo 19, inclusive. E nessa destruição de Sodoma e Gomorra, toda aquela região agora, ela ficou inóspita, não é? Ela ficou uma região ruim para cultivo, ruim para... Não é? E não era mais bela, na verdade, né? Não era mais bela. Então, antes do Senhor destruir. E aí eu quero que os detalhes venham agora, irmãos. Olha só, versículo 11. Ló escolheu todo o Vale do Jordão e partiu em direção ao leste. Assim os dois se separou. Ló toma a decisão por aquilo que ele está vendo, pela beleza. Mas preste atenção, está sendo dito que
próximo ali havia duas cidades, Sodoma e Gomorra. Perceba que Ló vai, então no versículo 12 diz, Abrão fica na terra de Canaã, mas Ló muda seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma. Sodoma e Gomorra eram duas cidades que ficavam no vale do Jordão, mas ele fica próximo a Sodoma. Esse próximo já dá um entendimento que provavelmente é o que aconteceu. Não só foi o vale que ele achou lindo, mas também existe uma cidade próspera lá. Portanto, morar próximo quer dizer, eu estarei frequentando e indo nessa cidade. Tudo o que Ló pensou ou viu com os olhos foi apenas coisas superficiais. Ele deveria ter ido lá em Sodoma ver como é que essa cidade é. Ele deveria, talvez até ele sabia como é que era, porque na verdade, naquele momento ali, próximo, com certeza, pessoas falavam já das cidades. Ele deveria entender o que ele estava fazendo. Ele vai morar próximo, ele tem duas filhas. Nós não sabemos a idade delas, mas tem duas filhas, esposa, famílias. Iria morar perto de uma cidade chamada Sodoma. E veja bem, queridos, o texto vai continuar, versículo 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Algumas traduções vão dizer, eram extremamente, maus e pecadores diante do Senhor. Todos nós somos pecadores, mas quando o texto da Bíblia fala extremamente perversos, não eram pecadores comuns, irmãos. Eu sou pecador, você é pecador, mas esses homens eram muito pecadores. Acredito que as atitudes que faziam eram realmente de podridão espiritual. E nós vamos ver isso mais uma vez lá no capítulo 19. Que a podridão de pecado chega a Deus de uma forma que Deus diz, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, ou seja, duas cidades. Porque Deus sabia o quanto era extremo esses pecadores. E Ló vai morar perto. Ló vai morar próximo. Os olhos de Ló se cegam pela beleza. A beleza que esse mundo traz. E daqui a pouco eu quero falar com você sobre isso. Nós muitas vezes nos cegamos também com a beleza que esse mundo traz. Mas daqui a pouco nós falamos sobre isso. Vamos continuar então. Vamos ver a atitude de Abrão. Então vamos agora ler do versículo 14 ao 18 e assim encerrando o texto completo do capítulo 13. Vamos lá? Vai dizer assim, Gênesis 13, 14 a 18. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló separou-se dele. De onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste e para o oeste. Toda a terra que você está vendo, darei a você e à sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se possível, contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Olha só que maravilha. Versículo 17 vai dizer, percorra esta terra de alto a baixo, de um lado ao outro, porque eu a darei a você. Então Abrão mudou seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Mamre, em Hebrom, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. E aí nós vamos ver uma pessoa que abriu seus olhos também, que ergueu seus olhos, mas não foi por vontade própria. Perceba que no texto, no versículo 14, está bem claro dizendo, não é? Bem claro, disse o Senhor a Abrão, não é? De onde você está, olhe para o norte. Então Deus é que disse, agora você erga sua cabeça e olhe. Eu estou mandando você olhar. Olhe, olhe porque de norte a sul, leste a oeste, você pode andar então de um extremo a outro dessas terras. Tudo será teu. E veja que é interessante. Quando Deus diz olhe para norte e sul, ele inclusive está incluindo o Vale do Jordão. O Vale do Jordão também, que seria do povo de Israel. E nós vemos isso, né? Nós vemos tanto no reinado de Davi, como também na expansão do reinado de Salomão, aonde sim, todo aquele território pertenceu ao povo de Deus. Então, perceba, Deus está dizendo, olhe Abrão, porque você pode ter ficado, não é, com o sul de Canaã, que é o Negueb, né? O deserto do Negueb. Nós sabemos que é um deserto, que é seco.
E Abrão poderia, né, não falar aqui no texto, mas Abrão poderia assim, poxa, agora ele escolheu o melhor, vamos sobreviver por aqui. Mas aí Deus, depois que Ló se separa dele, Deus vai e confirma, olhe, abra os seus olhos, olhe e veja que eu estou com você. A promessa continua e tudo isso será seu. Só fique firme. Fique firme porque você olha o deserto e você diz assim, poxa vida, são tantas outras coisas que existem por aí. Por que que me restou só isso? E aí, queridos, nós chegamos então na aplicação, que é o importante então das exposições bíblicas, a aplicação. Entendemos o texto, entendemos o que foi escrito, contando essa história, entendemos todo o processo, entendemos o que está acontecendo aqui. Né? Abrão não tinha se separado de toda a parentela ainda, né? Faltava Ló. Provavelmente essa separação vem por isso, porque Deus quer fazer um trabalhar maior em Abrão. E talvez Ló acreditasse e cria em outras coisas ainda, junto com a sua esposa, enfim, no seu clã, seus familiares ali. E aí Deus agora quer confirmar, olha, você tem que separar essa parentela. Mas perceba uma coisa, que o que nós estamos vendo aqui como tema principal não é nem essa separação, não é nem completude do chamado de Abrão, que é verdade, né? Saia da tua parentela, se separe deles, e está acontecendo isso, mas que forma está acontecendo isso? É demonstrado agora, meus irmãos, o que é que está dentro do coração de Ló e o que está dentro do coração de Abrão. Ló é um homem que se deslumbra por aquilo que estava à sua frente. O deslumbre da prosperidade, o deslumbre do ganhar, o deslumbre do dizer eu quero o melhor. E aí, queridos, está bem claro o que é que devemos aplicar em nossas vidas. O olhar. Como está o nosso olhar? Como está o seu olhar, o meu olhar? Nós erguemos nossos olhos hoje nesse mundo e nós vemos então na nossa sociedade tanta coisa bela. Quando eu digo coisa bela, irmãos, coisas que atraem nossos olhos. E quando eu falo olhos, entenda que é o coração. Não são os olhos físicos. Não estou falando de beleza, que é muito bom, né? Porque contemplar a natureza, contemplar o que é belo, isso é bom, vem de Deus. Na verdade, nós fomos criados e nós temos essa tendência de achar as coisas belas, porque isso faz parte da nossa imagem e semelhança com Deus. Mas eu quero dizer essa questão do olhar do coração. Muitas coisas nos atraem hoje. Muitas coisas nos atraem. A sociedade tem atrativos. A vida tem atrativos. Tantas coisas nos atraem, tantas coisas nos soam belos e belas. Olhamos, nos atraímos, queremos consumir, queremos ter, queremos fazer, queremos crescer, chegar lá. E tudo isso vai gerando algumas questões em nossas vidas. Isso vai gerando, por exemplo, a ambição. E alguém pode dizer agora para mim, pastor, mas ser ambicioso? Pode, né? Queridos, ambicioso é uma palavra muito forte. Ambição é você querer algo que não é seu. Talvez você desejar algo, que isso é natural do ser humano, querer algo, isso não tem problema, mas quanto você quer entregar por essa ambição? O orgulho também vem junto com esse pacote. A ambição, o orgulho, a vaidade também vem dentro desse pacote. Tudo isso gerado por olhos altivos que nós temos como pecadores, que Ló tinha também. Olhamos, mas nem nos percebemos que Sodoma está também ali no vale. E aí nós temos uma tendência, né, clara do ser humano, dizer assim, mas é tão bom, é tão bem, né? Hoje em dia nós damos valor a tantas coisas sociais, não é? Eu aqui poderia citar algo que eu escutei já de uma pregação e quero citar aqui. Muitas vezes nós ficamos deslumbrados pelo social, pela sociedade. E a sociedade nos diz, olha, isso aqui traz status. E aí você diz, olha só, traz status, eu quero esse status. Nós temos que ter cuidado, gente. Nós temos que ter cuidado, meu irmão, minha irmã, meu amigo e amiga que está me assistindo. Cuidado. Cuidado porque as coisas belas nem sempre são as corretas e certas e aquilo que Deus quer para a sua vida. Cuidado por sua ambição, cuidado por aquilo que você quer. E isso também, eu coloco também que esse problema nosso dos olhos altivos
repassam também para as nossas crianças. Sim, nossas crianças. Quantas vezes é muito mais aos nossos olhos, uma criança, ao invés de estar no culto, no domingo na igreja, seja pela manhã, seja à noite. Hoje nós estamos numa pandemia, eu concordo. Hoje nós temos tudo online, mas mesmo assim online. Quantas vezes é melhor que uma criança nossa esteja no aniversário? Quantas vezes é melhor que nossa criança esteja dormindo a não ir para a escola bíblica, a não ir para um culto à noite? E se nós estamos agora online, quantas vezes o culto infantil que é colocado online está passando e nós, simplesmente porque nossos olhos acham mais belos outras coisas, nossas prioridades são outras, nós não sentamos nossos filhos para assistir o culto infantil, que é feito com tanto carinho e amor, por pessoas que se dedicam para esse ministério e que querem ensinar as crianças. Simplesmente está passando, você deixa para lá, porque você está fazendo alguma coisa, não é? Você está fazendo alguma coisa que, bem, enfim. Quantas vezes sentar para ler a Bíblia com seu filho, com a sua filha? Eu não posso, pastor, não tenho tempo. Sim, mas quando arruma tempo, você dá prioridade para outra coisa. São os olhos da beleza do mundo. O mundo atrai, irmãos. O mundo atrai. E as crianças padecem também. Eu estou falando crianças porque não têm escolhas. E veja o que nossas escolhas levam para a vida deles. Quantas vezes o meu pai, não é? Se ele estiver assistindo, ou se ele assistir essa mensagem, o meu pai dizia para cada um de nós: domingo é dia do Senhor. Você pode até dizer, todo dia é dia do Senhor, pastor. É, mas ele dizia, nós vamos para a igreja de manhã, vamos para a igreja à noite. Se tiver alguma coisa marcada nesse intervalo aí, de manhã ou de noite, não dá para a gente ir, porque nós temos a igreja para irmos, para aprendermos da palavra. Ele dizia isso, e graças a Deus por isso. Daí, queridos, olhe para Abraão. Obedecer a Deus, obedecer ao Senhor, obedecer à palavra de Deus, é como que olhar para um deserto. E você pode dizer, pastor, que é isso? A palavra de Deus é uma bênção. Não, é uma bênção sim. Mas quando nós praticamos a palavra de Deus nesse mundo caído, nesse mundo que jaz o maligno, nesse mundo que é contra Jesus Cristo, as pessoas vão sempre dizer pra gente, olha, tem um caminho esse aqui. Se você quiser esse caminho seu aí, que o seu pastor ensina, que a Bíblia ensina, olha, é deserto para você. E aí muitos crentes ficam temerosos porque, meu Deus, o que é que eu faço? Eu vou deixar um emprego? Eu vou deixar de galgar uma carreira? Eu vou deixar de fazer algo? Eu vou ter que dedicar meu tempo nessas coisas que o pastor está falando com os meus filhos? Eu vou perder o tempo que eu tenho para estudar e crescer na vida? Eu tenho que fazer assim? Eu devo fazer isso? Mas aí eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Pois é, foi o que Abraão fez. Abraão disse, Ló, escolha. O que você escolher, eu vou para o outro lado. O outro foi altivo nos olhos, escolheu a beleza, as coisas boas, não é? E o mal está por trás dessas belezas, não é? Que parecem boas, o mal está lá, Sodoma estava lá, e aí Abraão diz, então eu vou para o lado do deserto. Mas Abraão ficou firme. E o que eu quero dizer a você aqui é que no último trecho dos versículos que lemos, do 14 ao 18, Deus diz, de onde você está, olhe. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Queridos, pode parecer deserto, pode parecer esforço que estamos fazendo, pode parecer que estamos caminhando em vão, mas a melhor coisa é herdar as promessas de Deus para nossas vidas. A melhor coisa é ver os nossos filhos lá na frente, caminhando com Cristo, sabedores do verdadeiro evangelho, podendo tomar suas escolhas em relação a estarem firmes no Senhor. Como é bom ter adolescentes que ouviram e tiveram base. Eu não estou dizendo que os nossos filhos não venham a se desviar, que não venham a praticar o mal, até porque são pecadores. Mas eu estou dizendo que nós estaremos tranquilos porque fizemos o que é certo. Eu estou batendo aqui nos filhos só pelo fato deles não escolherem, deles não poderem agora, quando crianças, poderem dizer o que fazer.
Mas eu quero também falar para você, cuidado com os seus olhos altivos. Que caminho você está escolhendo, que caminho você está seguindo. Eu não estou aqui falando de religião e nem quero ser religioso. Eu não estou falando todo domingo vá e entre no Google Meet, na EBD, assista a pregação expositiva, faça assim, não é regra. Eu estou falando de ser discípulo de Cristo. Olhe para você e veja que caminho você está seguindo. Que caminho você está tomando. Abra os olhos conforme a vontade de Deus para a sua vida. Abra os olhos como Deus quer que você abra. Quero orar com você nesse momento. Que Deus possa fazer essa palavra entrar em seu coração e em sua mente. E isso se tornar vida em você e você praticá-la. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por essa exposição, Pai, no capítulo 13 de Gênesis. Obrigado, Pai, por mais uma vez o Senhor nos ensinar. É o Senhor que está nos ensinando, é Teu Espírito Santo que nos ensina. E obrigado, Pai, por esse ensino. Obrigado mais uma vez porque o Senhor nos ajuda, nos ilumina a interpretar a Tua palavra. E que possamos, Pai, com os olhos que vêm do Senhor, com os olhos que estão submissos e humildemente entregues ao Senhor, enxergar a nossa vida e nos dedicar àquilo que o Senhor quer. Eu sei que o Senhor também nos prospera, até materialmente falando. Eu sei. Mas queremos receber de Ti. Nós não queremos colocar os pés pelas mãos e fazer o que nós queremos. Mas queremos estar sempre fazendo a Tua vontade. Obrigado mais uma vez, Senhor. É o que te peço e te agradeço no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus nos abençoe. Que Deus possa estar nos guiando naquilo que nós devemos fazer. Mais uma vez, foi muito bom estar com você e te convido para a próxima exposição em Gênesis. Agora, capítulo 14. Que Deus te abençoe e até lá.